Fala aí, meu povo, mais um Cenários, número 16 e o terceiro ao vivo. Tiveram 2 ao vivo lá em 2020, então esse é o terceiro programa ao vivo. E hoje eu tô com o PIB da macroeconomia no Brasil. Dona Carla e seu Tomás. Dupla, a primeira pergunta, quem é Carla? Qual é a sua história? Bom, eu sou economista-chefe da CM Capital, trabalho nessa corretora há 2 anos e estou há 4 anos em São Paulo. Sou uma gaúcha que veio tentar a vida por aqui, acabou gostando. Mas veio trabalhar ou veio estudar? Vim trabalhar. E aí já são 4 anos aqui em São Paulo, 2 anos na CM Capital, 4 anos em mercado financeiro. Isso aí. Fechou. E meu camarada Tomás, que tem um sócio flamenguista, gente boa demais. A parte difícil é ele ser flamenguista. Mas de resto, o melhor sócio que eu poderia ter no mundo. Qual é a sua história, meu amigo? Minha história, nascido, crescido em São Paulo, capital. Entrei na Eleven em 2017. 5 anos. Isso, entrei como estagiário e hoje, economista-chefe, virei sócio e sendo uma experiência incrível. Fechou. Povo, como é um programa ao vivo, podem fazer perguntas. Eu olho aqui do bate-papo do YouTube. Dúvidas, perguntem à vontade. Primeira pergunta, povo. Tivemos IPCA terça-feira, menos 0,29. Uma dúvida que eu sempre tive quando começou a sequência de quedas de combustível, primeiro via Congresso e depois via Petrobras, é o que daquela foto poderia virar filme. Deixa eu me explicar um pouco melhor. Acho que a gente já teve até uma conversa dessa. A foto era medidas de preços administrados, veio via Congresso e via Petrobras, que fez, a gasolina era Y, agora é Y menos J. A dúvida que eu tinha era quando Dona Maria, quanto o seu José, quanto aquela lojinha, quanto a área de serviço, quanto a grande indústria ia absorver isso quanto margem, ou quanto isso ia virar filme. Como assim? O salão de cabeleireiro podia diminuir o preço do cabelo segunda e terça. Aquele restaurante cobrar um pouco menos, já que o custo dele diminuiu. A primeira pergunta, foto tá virando filme, Carla? Olha, a foto tá virando filme, mas não é esse o motivo. Tá. Eu sempre fui uma pessoa muito cética em relação aos desdobramentos desse reajuste pontual sobre a inflação como um todo. Tá? E acho que, embora eu tenha sido surpreendida no curto prazo, porque eu pensava que esse impacto seria menor, né? E ele foi de fato muito expressivo em termos deflacionários, o mês de outubro já nos mostra que essa inflação ainda é extremamente preocupante. E falando especificamente desse IPCA que foi divulgado na terça-feira, na minha visão, foi um dos mais difíceis de serem interpretados. Desde que a gente deixou para trás esses movimentos únicos, né? Então a gente tinha movimentos só de alta ou movimentos de baixa muito pontuais. E agora a gente tem uma característica do IPCA que ela é extremamente difícil de ser interpretada e é muito fácil incorrer num erro de olhar para esse indicador e imaginar que talvez a gente esteja passando por um período de inflexão ou não, né? Isso por conta da característica do indicador. Então, respondendo de imediato a sua pergunta, isso vai virar filme por conta da queda dos preços dos combustíveis, por conta da mudança da alíquota do ICMS sobre itens específicos? Não. São outros motivos que estão por trás e que aparentemente começam a trazer, nesse momento, algum impacto em termos de inflação, né? Esses impactos são muito difíceis de serem visualizados e de nós, principalmente economistas, virar para eles e falar assim, poxa, é a partir daqui. Ou a partir desse mês a gente vai começar a ver esse movimento. Não é assim. Ciência econômica é uma ciência social, então não é assim que funciona, né? É mais difícil perceber isso. Mas na minha visão, daqui para frente, a gente tende a caminhar um caminho muito mais tranquilo em termos inflacionários, exceto esse final de ano, tá? Então, a partir de 2023, principalmente, aí a gente já pega um período sazonal mais positivo, que o período até o final do ano é um período bem complicado em termos sazonais para a inflação, e aí a gente começa a caminhar em um terreno um pouco mais tranquilo em termos inflacionários. Fechou, meu amigo Tomás. Muito obrigado. Eu concordo bastante com a Carla na questão da dificuldade que se tem para diferenciar o que é um impacto pontual dessas medidas e o que veio para ficar.
Eu acho que tem 2 vetores que a gente tem que olhar nessa ótica. Só um PS antes. A gente teve 3 meses seguidos de deflação. É muito importante reforçar o quão artificial é essa deflação. Tá? Como você bem colocou, medidas tributárias, reajustes negativos da Petrobras, mas quando a gente olha a inflação estrutural, ela continua bastante pressionada. Quando a gente olha a inflação de serviços, ela está elevada a 8,5% acumulado em 12 meses. Os núcleos, que excluem as medidas voláteis, seguem também bastante elevados. Então, é uma deflação que, para mim, é uma foto. Mas os 2 vetores que eu queria tratar é o seguinte. Primeiro, os efeitos secundários, o que o Banco Central chama de efeitos secundários, é o que você colocou na sua pergunta, que é a redução no preço da gasolina, da energia elétrica, nos serviços de comunicação. Isso tudo reduz os custos da cadeia que podem eventualmente ser repassados para o preço. Então, o fato dos custos serem mais baixos, isso pode trazer estruturalmente preços mais baixos na economia. Por outro lado, eu acho que este vetor ele é subestimado. É o que a gente chama de efeito renda, que é por ter uma redução no preço da gasolina e da energia elétrica, o consumidor médio vai ter um aumento na sua renda disponível. E esse aumento na renda disponível pode ser direcionado para outros bens e outros serviços que ele venha a consumir. Então, se de um lado a gente tem um potencial desinflacionário a partir de efeitos secundários, por outro, a gente só pode estar concentrando efeitos positivos em termos de consumo de bens e serviços em outros itens que podem pressionar a inflação estruturalmente. Então, entender como esses 2 vetores vão dialogar, eu acho que é a grande questão que você colocou, Carla, que é da dificuldade da gente entender qual movimento é predominante. Por isso que as próximas divulgações do IPCA vão ser muito importantes para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Aproveitando o remanejamento aí de consumo que pode causar inflação, a inflação de serviços de setembro veio 0,40 e de agosto acho que tinha sido 0,28, se eu não me engano. Mas se você olhar essa 0,40, a parte é passagem aérea. Sim. Se você excluir passagem aérea, ela fica mais ou menos no 0 a 0, não é tão grande essa mudança de 28 para 40. Vocês acham que o setor de serviços é o grande vilão desse final de ano? Olha, uma medida que eu gosto bastante de acompanhar dentro do IPCA são os serviços intensivos em mão de obra. E esses, sim, já acho que faz uns 5, 6 meses que mensalmente eles estão bem acima da média histórica. O que isso me diz? Que existe sim uma atividade econômica forte, corroborada inclusive pelo dado de hoje do setor de serviços, existe uma atividade econômica forte e uma demanda bastante expressiva por mão de obra e ainda uma escassez de oferta. Isso para mim é um cenário bem típico de persistência inflacionária. Então, mesmo excluindo passagens aéreas, quando eu olho essa característica específica da inflação de serviços, eu dou um passo para trás e falo, opa, a gente pode ter pressões ainda permanentes ao longo de 2023. Eu concordo com o Tomás em relação a serviços. Acredito que seja sim o principal vilão da inflação. Se nós olharmos para bens, principalmente, sob a ótica de bens duráveis, bens não duráveis, no último mês esses resultados foram muito positivos. Mas os serviços, a gente ainda atravessa... Esse processo ele não é rápido, tá? A gente ainda atravessa um momento em que a gente sente os impactos, né, da retirada das medidas de restrição de mobilidade. Isso parece que teria ficado concentrado, sei lá, nos 3 primeiros meses do ano. Não é assim que as coisas funcionam. Os prestadores de serviços, eles voltam a abrir, né, bares, restaurantes aos poucos. Esse processo é paulatino. Enquanto a demanda, ela é desrepresada, ela foi desrepresada com mais intensidade no início, ela se manteve muito elevada e depois a gente teve uma série de movimentos de estímulos, né, dentro da nossa economia que manteve essa demanda num patamar muito elevado. Então, existe uma comparação que eu gosto muito de fazer, que é o nível de pessoas empregadas dentro do setor de serviços, né? E o nível da produção desses serviços. Esses dados a gente tem acesso, inclusive, através da PNAD, né? A PNAD é uma pesquisa que consegue trazer esses dados para a gente, cruzando com a PMS. E a gente consegue identificar que a produção de serviços está muito elevada, a produção e a demanda de serviços está muito elevada, ela está próximo do mesmo patamar que nós víamos no pico anterior, que aconteceu ali antes da crise de 2015, 2016, mas
a gente precisa de mais pessoas empregadas nesse setor para produzir a mesma coisa, né? Então, assim, tem uma característica diferente dentro desse segmento, dentro desse setor de serviços, né? Ele é mais pressionado por uma demanda mais elevada, a produtividade dos serviços não é tão grande assim, e a gente ainda está atravessando um período de normalização que é recente. A gente fala nisso todo mês, mas é um período, é um processo muito recente em termos de... Não chama um carnaval, para pra pensar. Então, Exatamente. Há 8 meses atrás a gente não teve a maior festa do ano, nossa. Em termos macroeconômicos, recente mesmo. A macroeconomia ela é muito lenta. Ela é muito lenta. Ela não é como a microeconomia ou como outras, enfim, esferas. Ela é lenta. Os resultados são lentos. Se a gente pegar, sei lá, um exemplo, política monetária do Banco Central. Né? Nos Estados Unidos sei lá, uns 7 meses. Aqui no Brasil, o Banco Central mencionou que são 15 meses. Né? Então, assim, embora a gente exaustivamente fale, né? Isso parece que está acontecendo há muito tempo, em termos macroeconômicos é muito recente. E esses movimentos tendem a continuar pressionando sim o IPCA daqui para frente, por motivos sazonais, porque nós tivemos outros estímulos jogados dentro da economia que estão começando a ser sentidos nesse momento, né? Enfim, porque a gente vem de um período com uma inflação muito elevada e isso é catastrófico em termos de reajuste de preços, né? Foi praticamente um ano inteiro ali com uma inflação de 2 dígitos. Isso é muito, muito ruim para conseguir contornar esse processo, né, de expectativas e de reajustes dentro da economia. Então, por esses fatores, eu, Carla, acredito que tenha sido, né, o principal responsável essa inflação de serviços pelo nível de IPCA que a gente tem em 2022 e também acredito que vai ser uma das grandes dificuldades que o Banco Central vai ter que enfrentar em 2023 também. O Banco Central chegou a comentar na verdade foi um evento que o Roberto Campos fez antes do RTI, que ele ia divulgar o número dele de desemprego que não pressionaria a inflação. Eu não achei esse número. Olhei RTI, olhei tudo quanto é lugar, não achei. Vocês têm esse número na cabeça? Tipo, abaixo de 8 a inflação pode voltar para pico porque falta mão de obra e etc. É o que a gente chama a economia de NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. E, assim, eu trato como uma variável exógena. Então, para mim, é 9%. Tá? Por que 9%? Porque, olha, parece alta, né? Parece alta, mas eu acho que para os padrões brasileiros é muito mais uma questão institucional do que efetivamente macroeconômica em si. Mas todas as dificuldades que a gente tem para contratar, para demitir, para se abrir empresas, para fechar empresas no Brasil, isso tende a elevar o desemprego natural da economia. Então, por ser um país que existe, que traz dificuldades para se abrir empresa, fechar empresa e contratar pessoas, existe um patamar naturalmente elevado para se tratar o desemprego que não acelera nem desacelera a inflação. E existe uma certa unanimidade entre 8% e 9%, mas eu acho que pós-pandemia isso ficou ainda mais escancarado. E podemos estar beirando o perigo, então? Olha, a gente tem um desemprego bem baixo nesse momento. Então, podemos estar beirando o perigo. E este fator, a força que o mercado de trabalho tem mostrado, talvez o principal fator de pressão que eu olho, que me faz olhar para a inflação de 2023 e pensar, isso aqui não está nem um pouco resolvido. A gente ainda vai ter que conviver com uma inflação alta e, por consequência, uma taxa de juro alta por mais tempo do que a gente imagina. Você, Carla? Em termos de taxa de desemprego ideal, por que isso é visto dessa forma? A gente tem um nível de demanda agregada na economia e a inflação é ditada por esse nível de demanda agregada, né? Versus a nossa capacidade de ofertar produtos. Então, se isso não está em equilíbrio, se tem uma demanda mais elevada, isso significa que nós teríamos uma inflação mais elevada também. Essa taxa de desemprego, ela é o resultado disso, né? Então, essa taxa de desemprego de equilíbrio. Só que, olhando para o histórico do Brasil recente, eu não arrisco dizer qual seria essa taxa de equilíbrio por alguns motivos. O primeiro deles é que nós tivemos uma reforma trabalhista que mudou muito a característica do nosso mercado de trabalho. Então, assim, antes nós tínhamos uma ideia do que era uma taxa de desemprego, de como era a característica desses trabalhadores que estavam empregados. Hoje, esses trabalhadores eles obedecem a outras características, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós viemos aí de um período muito longo
onde o nível de atividade, principalmente a nossa capacidade produtiva em termos de produtos e não tanto em termos de serviços, ela foi perdendo espaço dentro do PIB. Então, se você tem um deslocamento desse nível de demanda e uma capacidade restrita de oferta, principalmente de produtos, inevitavelmente a sua inflação vai ser maior. Você recorre a produtos internacionais, mas, para simplificar, se a gente estivesse vivendo em uma economia fechada, essa inflação seria um pouco maior. Então, assim, é uma mudança estrutural muito grande que recorrer, na minha visão, à taxa de desemprego para identificar qual seria o nível ideal, né, de uma empregabilidade, qual seria o pleno emprego da economia, né, para manter essa inflação estável, é uma situação um pouco arriscada. Acho que tem muitos fatores ali que nós não vemos na sua plena capacidade de utilização. Isso serve para mão de obra, isso serve para produção, etc., que nós sequer sabemos qual é a capacidade da economia brasileira hoje, né? Então, assim, são muitos pontos, mas é inevitável mencionar, sim, nesse termo eu concordo muito, que essa queda significativa da taxa de desemprego que nós temos visto tem gerado essa inflação mais elevada. Se o nível atual de taxa de desemprego é o ideal ou já extrapolou esse limiar ideal, né, para a gente conter essa inflação, aí eu já não saberia dizer, eu tenho minhas dúvidas. Só fazer uma observação, Cabral. Concordo plenamente. Por ser uma variável não observável, depende de estimações e cálculos e modelagens diferentes. Mas se mencionou uma coisa muito interessante, que é a reforma trabalhista. E um dado bem interessante é quando a gente olha a curva de Phillips no Brasil, que é a relação entre inflação e desemprego. Antes da reforma trabalhista e depois da reforma trabalhista. E é muito interessante ver como a curva de Phillips ela fica mais elástica depois da reforma trabalhista. O que isso quer dizer? Significa que a inflação ela passa a reagir de uma forma muito mais direta e rápida aos dados de desemprego pós-reforma trabalhista, por causa da eficiência que se foi dada para o mercado de trabalho depois dessa medida. Então, assim, parte relevante do ganho de produtividade, ainda que pequeno, que a gente tenha visto no Brasil nos últimos anos, a gente pode atribuir com bastante facilidade à reforma trabalhista. Sim. Povo, agora olhando para juros, eu montei hoje de manhã, quando eu estava fazendo meu programa, a curva de juros de ontem. E se a gente olhar a curva de juros de ontem, ela está facilmente definida. Há muito tempo eu não vi ela tão facilmente definida olhando para a BC, porque ela tinha uns calombos no meio do nada. Então, se você for ver 13,75 esse ano, começa a cair em maio, uma sequência de quedas de meio, acho que tem uma 0,75 perdida, se eu não me engano, e fecha ano que vem a 10,5. Vocês acreditam que isso é palpável para Brasil? Nós temos essa sequência, aproximadamente um ano de juros estável, um ano não, um pouquinho menos, né? Uns 10 meses de juros a 13,75 e já começar a cair em maio e junho? Olha, resposta curta, não. Acho que ficou bem claro o quão preocupado a gente está em relação aos riscos e à persistência inflacionária do Brasil. Então, eu acho que considerar uma queda da Selic em maio é um pouco precipitado. Nossa leitura é que ela vai começar a cair em agosto e terminar o ano que vem em 11,75%. Por quê? Primeiro, por esses fatores que eu falei, atividade econômica forte e se deve também a um ponto que a gente não mencionou ainda, que é o Auxílio Brasil, o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 e a perspectiva de permanência desse estímulo para o ano que vem me faz olhar para a inflação de novo e falar, ops, temos um problema a resolver, não vai ser fácil domar essa inflação e fazê-la de forma artificial como está fazendo agora não é uma solução. E segundo, pelos fatores externos, tá? Existe tanta incerteza no cenário externo, a gente está jogando com tanto vento contra em todas as perspectivas, seja via petróleo, seja via Reino Unido, a crise que está acontecendo lá, seja aumento de juro muito forte nos Estados Unidos e ainda reflexos de pandemia, ou seja,
todos os fatores jogam contra no cenário externo, mais as dificuldades que a gente carrega de 22 para 23, mais perspectivas de alguma deterioração fiscal para o ano que vem. Então, todo esse conjunto de fatores me faz olhar. Não faz sentido que a taxa de juro caia tão rapidamente e não faz sentido que a inflação ceda também tão rapidamente. Então, eu acredito nessa persistência de uma atividade econômica forte, mas com inflação elevada e um juro também um pouco mais alto por mais tempo. Fechou. E você, moça? Olha, a gente tá com a mesma projeção do Selic pro final do ano que vem, tá? Nós também estamos com 11,75. Acho que essa nem é a expectativa do Focus, inclusive. O Focus acho que tá um pouco mais baixo. 11,25. Acho que tá um pouquinho mais baixo do que isso. E os motivos, enfim, são os mesmos. Não à toa a gente chegou no mesmo resultado. Mas eu gostaria de trazer alguns elementos que é importante a gente mencionar. Nós, como economistas, nós até olhamos por vezes para os definidores de política monetária, para o mercado e pensamos diferente, né? Principalmente dos definidores de política monetária. Mas a nossa função é identificar o que os caras vão fazer e não o que a gente faria se a gente estivesse no lugar dos caras, né? Então, eu olho para o Campos Neto, eu olho para os diretores do Banco Central e eles vêm a público e falam, inclusive no último comunicado e na última ata, eles mencionaram que poderiam voltar a subir os juros e não descer os juros, né? Voltar a fazer iniciar um novo ciclo de aperto monetário e não fazer um movimento no sentido oposto. E o mercado está cético em relação a isso. O mercado está olhando para esse movimento da curva e já enxerga algum enfim, sinal de queda já no primeiro semestre do ano que vem. Não é nem no primeiro trimestre, tá? No primeiro semestre, eu vou deixar mais suave aqui, porque tem casos que já estão apostando no primeiro trimestre. Isso, eu ainda não tinha visto. E o Banco Central, inclusive na figura do próprio Roberto Campos Neto, vem a público e menciona, por algumas vezes consecutivas, já a gente não subiu a taxa de juros até aqui, para começar a descer ela tão cedo, né? E acho que assim, é até engraçado ver esse tipo de movimentação, sendo que a expectativa do IPCA para o ano que vem é 5%. Poxa, o limite superior do regime da meta para a inflação é 4,75%. Como assim? É 5%. E aí o Banco Central vai começar a reduzir essa taxa de juros antes da expectativa inflacionária convergir para o que é o patamar, o limite aceitável pela instituição. Então, assim, tem coisas que de fato eu entendo que não fazem muito sentido, e talvez a principal delas seja essa queda mais intensa no primeiro momento da taxa de juros. E aí também mencionar sobre os movimentos de política monetária no exterior. Nós tivemos aí a divulgação da ata, né, do Fed recentemente, e foi muito curioso, na minha interpretação, que do período do comunicado do Fed até a divulgação da ata, nós tivemos algumas falas no meio do caminho. E essas falas no meio do caminho, elas iam no sentido de vários membros votantes e não votantes, votantes e rotativos, inclusive alguns que assumirão em 2023. Essas falas foram no sentido de ter muito mais cuidado com a condução da política monetária. Elas caminhavam muito mais para um terreno mais hawkish do que para um terreno mais dovish, né? E aí veio a ata, veio a fala do Powell, o mercado entendeu que aquilo lá seria um pouco mais dovish, e hoje já teve uma outra fala que não foi tão dovish assim, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que a política monetária internacional, ela não tende a ceder no curto prazo, né? Então, eles também estão passando por um processo muito difícil e muito tortuoso. Esse processo, ele não encerra no final de 2022, ele adentra 2023, e nesse contexto é muito difícil a gente enxergar o Brasil começando a reduzir juros quando a Europa e Estados Unidos estão aumentando juros. O famoso, não acredito no X, né? Um sobe, outro cai. Né? Exatamente. Então, assim, em termos de taxa de juros, para mim talvez seja uma das variáveis mais claras que eu tenho para identificar a evolução futura, e essa identificação é de que existe uma chance, obviamente, dela cair com uma antecedência maior, como também existe a chance do petróleo caminhar para o terreno negativo, né? A gente nunca pode excluir essas possibilidades. Mas essa chance, na minha percepção, é bastante remota. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho comigo mesmo e eu não sei dar resposta. O quanto a economia brasileira, olhando CPFs e CNPJs, já não tem uma cultura de taxa de juros alta? Então é uma vacina que a gente já tomou tanta para trás que já não tem anticorpos novos. Então, se você falar juros dos Estados Unidos a 5, é uma coisa que eles não veem nos anos 70. Juros a 13,75, a gente viu há 4 anos atrás a 14.
Então a minha dúvida é o quanto subir juros a gente fala, tá bom, isso aí eu já sei, vai aumentar um pouco do preço, então o trabalho do Banco Central fica mais difícil de administrar internamente mesmo. Do tipo, juros a 14, o consumidor não muda a vida e segue. Será que nós temos esse problema ou não? A cultura já acostumada de juros altos e se essa vacina acaba sendo difícil para controlar a inflação. Olha... Pode falar. Eu não acho que seja um problema, na verdade. Óbvio que é um problema dado o histórico, né? Mas o Brasil é muito calejado. Assim, a gente viveu hiperinflação. Então, por isso que eu olho para esses juros a 14 para tentar diminuir a inflação e falo, tá bom, não sei. É assim, a gente viveu hiperinflação, mas nem precisa ser a hiperinflação específica, porque é um caso muito, muito particular na história econômica mundial até. O Brasil sempre teve inflação alta, sempre, desde a década de 30, que, assim, quando começaram os primeiros índices de inflação, ela sempre foi alta. Quando era baixa era 25%, 30% ao ano, assim, é isso pré-plano real, né? Enfim, houve essa estabilização, a gente vive um período muito curto na nossa história de uma instituição de controle inflacionário. Isso começou assim com força após o Plano Real, mas com mais ênfase ainda quando foi adotado o regime de metas em 99. Então, acho que a nossa história, os nossos economistas, os nossos central bankers no geral, eles estão bastante calejados e a população também está bastante calejada em relação a isso. Então, apesar disso ser um problema para a nossa história, porque traz essa imprevisibilidade, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o Brasil, isso nos deu uma certa vantagem em relação ao resto do mundo, que é por que Estados Unidos e Europa estão subindo o juro agora e a gente já concluiu o nosso processo? Assim, quem nos acompanha há mais tempo sabe o quão crítico a gente é em relação a algumas posturas que o Banco Central adotou em 2019, 2020, 2021, ter deixado o juro baixo por muito tempo, ter demorado para subir. Só que eu olho hoje a condução da política monetária e eu penso o quão acertado eles foram no timing, na antecipação e precisou de uma certa coragem em começar a subir o juro quando o mundo inteiro ainda estava com juro zero. Neste aspecto específico, eu acho que o Brasil tem certa vantagem em relação ao resto do mundo, em relação aos outros emergentes também, por estar mais avançado nesse ciclo de aperto monetário e por isso mais blindado em relação a algumas incertezas do cenário externo. Mas a minha dúvida é, esse aperto monetário ajuda o quanto a controlar a inflação no ambiente que eu já estou acostumado a viver em aperto monetário? Como a Carla colocou, é muito difícil para a gente diferenciar o que a gente faria se estivesse lá e o que a gente acha que o policymaker vai fazer, né? Pelos nossos modelos, a taxa de juro, seguindo uma regra de Taylor, que a taxa de juro ideal para se controlar esta inflação dadas as expectativas seria algo em torno de 16,5%, tá? Não é esses 13,75%. Só que existe uma questão além da política monetária, que é a comunicação. E para os diretores ficou muito clara a comunicação de que 13,75 tá bom e o papel deles não na marra, é forçar ou convencer o mercado a acreditar de que isso vai ser suficiente para controlar a inflação. E se o mercado acredita, as expectativas começam a convergir. Se as expectativas começam a convergir, isso, quase uma profecia autorrealizável, vai trazer a inflação para baixo. Eu não acho que isso vai dar tempo de acontecer em 2023, mas para 2024, com uma atividade econômica mais fraca, aí eu já vejo uma inflação na meta. Fechou. Em termos de política monetária, é muito interessante você levantar esse ponto, porque o mundo atravessa um período de uma discussão ferrenha sobre o desenrolar, sobre o que está por trás das teorias macroeconômicas em termos de condução de política monetária. O que a gente mais vê hoje, principalmente, na verdade, assim, desde que teve a crise em 2008, né? E aí houve o quantitative easing, houve um montante gigantesco de recursos sendo despejado na economia e a inflação nos países desenvolvidos não veio. Vou contar um pouquinho da historinha, tá? Aí existe uma ala que fala que essa inflação não veio porque ela ficou empossada dentro dos bancos, existe uma ala que fala que essa inflação não veio por outros motivos, e a partir daí começaram a surgir muitos artigos, né? Revisitando essa teoria que está por trás do que os bancos centrais fazem hoje. O fato é que chegamos até aqui e no período de discussão, ao longo desse tempo, houve uma maturação em relação a uma coisa. Os bancos centrais, quando eles definem a taxa de juros, eles definem a taxa de juros, eles não definem o nível de demanda agregada da economia. Por que isso acontece? Porque o Banco Central terceirizou
a base monetária para os bancos privados. Então, na hora que uma pessoa vai fazer pedir crédito, os bancos olham para a inadimplência dessa pessoa, olham para a expectativa que eles têm em relação a ter esse retorno, olham, obviamente, a taxa de juros é parte desse conjunto de variáveis observáveis, porque significa um custo, né? Mas ela não é a única determinante da concessão de crédito e, portanto, da ampliação da base monetária que tem impacto sobre o nível de demanda agregada, tá? E isso ficou muito claro depois que se estabeleceu essa discussão. Então, o Banco Central, nessas condições, ele precisa contar com uma evolução de outros fatores da economia, né, para que eles tenham esse resultado. Prova disso é de que o Banco Central do Brasil começou a subir as taxas de juros, subiu, e até hoje a gente só viu aumentar a concessão de crédito para as pessoas físicas. Por que isso aconteceu? Porque o nível de inadimplência das pessoas físicas estava no chão, estava abaixo do piso anterior. Nessas condições, os bancos comerciais conseguindo esses recursos de uma forma não tão difícil assim, emprestando, obviamente o spread sobe, né? Então eles conseguem emprestar com um spread maior, conseguem emprestar com uma possibilidade de lucro maior para essas pessoas cuja inadimplência está no chão. Não vão parar de fazer isso? Não vão parar de fazer isso. Vão continuar jogando dinheiro na economia. Então, assim, a política monetária, tudo isso para dizer que a taxa de juros que o Banco Central controla, ela não tem impacto sobre o nível de moeda que está na economia e, portanto, não tem impacto sobre o nível de demanda agregada. O Banco Central controla única e exclusivamente a taxa de juros. Essa é uma discussão que André Lara Rezende vem exaustivamente tendo com vários economistas do Brasil e de fora do mundo e escrevendo livros incansavelmente, ensaios incansavelmente sobre isso, tá? E está começando a ser levado em conta nesse momento para definição de política monetária. Mais uma coisa, nesse contexto, quando você tem outras variáveis que não só o custo para os bancos, que seria determinado a partir da taxa de juros, né, para concessão de crédito, a taxa de juros, o aperto teria que ser muito maior, né? Porque você precisa subir esse custo de uma forma muito intensa, a ponto de aquele ente que tá que faz o processo de empréstimo, que são os bancos, olharem e pensarem assim, poxa, tudo bem, eu tenho uma inadimplência baixa do outro lado, só que o meu custo está muito elevado, então eu vou deixar de emprestar esse recurso e, por consequência, diminui a base monetária, diminui o nível de demanda agregada da economia e cai essa inflação, né? Nesse contexto, a taxa de juros deveria, de fato, ser muito mais elevada aqui no Brasil, né? E também, talvez, em alguns outros lugares do mundo, né? Mas essa é uma discussão que de forma alguma tem uma resposta pronta, tá? E em termos ainda falando de política monetária, a gente passou por alguns processos positivos ao longo dos últimos anos. Um deles foi a diminuição do BNDES como emprestador de última instância, né? O BNDES ele concedia créditos com taxas subsidiadas e aí diminuía muito a efetividade desses empréstimos, dessa taxa de juros, né? Então a taxa de juros também ela incidia sobre uma parcela específica da economia, não sobre a economia como um todo, e aí o trabalho do Banco Central era muito mais difícil, né? Então tem esses pontos aí que a gente precisa levar em consideração também. Fechado. Pô, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos? Porque já que já falamos de juros lá fora, vamos emendar o assunto. CPI dos Estados Unidos saiu 0,4. Foi 0,4 ou 0,2? 0,4, esperava 0,2, né? Sim. Isso. Terceiro mês seguido saindo acima da expectativa. Núcleo veio 0,6. Algumas coisas soltas. Agora nós estamos tendo Biden querendo boicotar o alumínio russo. Então você está querendo jogar mais inflação para dentro de casa. Queda considerável do estoque de diesel. Teve um Fed Boy hoje que falou que terá que desacelerar de forma substancial o PIB para controlar a inflação. E aí, o que me contam? E aí? Olha, nosso cenário base é de uma recessão nos Estados Unidos. Não tem bala de prata. Quando? Não tem mais. Quando a palavra recessão entraria pesado? No segundo... ano que vem? Metade do ano que vem. Metade do ano que vem. Não, metade... mais ou menos na metade do ano que vem. Acho que não tem bala de prata aqui. Pós 2008, a gente tirou da cartola muitas coisas para tentar segurar a atividade econômica, não ter inflação, como muito bem explicado pela Carla. Muito. Só que eu acho que não tem bala de prata. Assim, para você controlar uma inflação, a maior inflação dos últimos 40 anos, você vai ter que gerar um processo recessivo.
Ponto. Não tem mágica. Vou crescer 0 e controlar a inflação. Não, vai ter que ter algum processo recessivo. Não vai ser uma grande recessão, na minha leitura, não vai ser assim algo profundo, principalmente considerando que já é algo esperado. Não é 2008 que é um choque, é um evento muito marcante. Não, é uma recessão esperada que já está em grande parte nos preços e um processo natural da macroeconomia. A gente vai ter uma desaceleração na atividade econômica, isso vai aumentar desemprego, isso vai reduzir custos e com alguma defasagem isso vai ser repassado para inflação. O único porém que é aí que entram as incertezas é o quanto esses fatores exógenos vão jogar contra ou vão jogar a favor. Isso que você falou, o Biden proibindo alumínio. Domingo vai ter o Xi Jinping lá o Xi Jinping provavelmente reforçando alguma política Covid-0. Isso obviamente atrasa o processo de convergência inflacionária no mundo inteiro. Então esses fatores jogam contra, tá? Agora, o processo natural da economia, na minha leitura, precisa ter um processo recessivo para que essa inflação seja controlada. E para finalizar, para isso acontecer, o Fed vai ter que colocar a taxa de juros lá nos 5% e... 5 como base, 5,25. Sim, não, hoje a gente tem 4,755, mas isso pode facilmente mudar se esse CPI continuar surpreendendo. Fechado. E você, dona Carla? Olha, Estados Unidos tem um bônus e um ônus muito grande, que é ter o maior mercado consumidor do mundo, né? Então eles dependem deles mesmos para desaquecer a própria inflação, o que é... Eu queria que o Brasil tivesse essa característica, poder, né? Esse poder. Mas o fato é que hoje o Fed, se você olhar para as reuniões e para os comunicados anteriores, eles falavam muito de inflação. Inflação, a proporção das palavras mencionadas nos comunicados era 75% era inflação, 10% era atividade, 5% era emprego, etc. Hoje isso já mudou. Então, inflação ainda é muito importante, faz parte, mas eles já entenderam que eles precisam bater na atividade para trazer essa inflação para baixo. Então, assim, isso não é uma percepção só do mercado, isso é uma percepção do Fed também. Eles sabem que é lá que eles têm que bater para trazer essa inflação para baixo. E eles só vão parar de reduzir a taxa de juros, mesmo que por vezes nós vejamos PCE e CPI baixo, quando o mercado de trabalho começar a desaquecer, né? Isso não tem como, tá? Não tem como você manter um nível de atividade se o nível de atividade é o problema da inflação. Então o Banco Central norte-americano está mirando esse mercado de trabalho e ele só vai parar de reajustar essa taxa de juros, mesmo que por vezes, e o mercado reage muito a isso, tá? Mesmo que por vezes nós vejamos um CPI, um PCA um pouco mais ameno, o Banco Central norte-americano não vai parar de subir a taxa de juros por conta disso, né? E, enfim, mais uma vez, mercado de trabalho, acho que virou assim, a meta principal do Fed hoje é olhar para o mercado de trabalho e fazer com que aquele payroll, que é divulgado sempre na primeira sexta-feira do mês, venha mais ameno. Se isso não acontecer, hoje inclusive nós tivemos vendas no varejo também, que mais uma vez mostra a força do mercado doméstico, né? Então, assim, não tem como, não existe um contorno de variáveis internacionais por meio de políticas e esses choques por meio do minério, por meio, enfim, de ferro, aço, seja qual for a commodity, isso aí é muito menos relevante para eles do que é para nós. O problema deles é o nível da atividade e o mercado doméstico. Então, se esses choques continuarem pressionando a inflação, mas se começar a ter um arrefecimento no nível de atividade, principalmente no mercado de trabalho, aí a gente pode ver uma mudança de postura no Fed. E isso é o que eu tenho visto a partir dos discursos dos membros do FONC. Tá? Posso fazer só uma observação? É muito interessante ver como o discurso do Powell foi mudando ao longo dos últimos meses. Como eu falei, a comunicação do Banco Central do Brasil, eu acho que agora eles acertaram e estão muito bem encaminhados. Eu acho que a comunicação do Fed está bastante falha em muitos sentidos. O problema é que cada diretor tem uma opinião, maluco. E na hora de votar, votam juntos. Eu acho que... Vem cá, você é meu inimigo, a gente briga com um portão fechado. Abre o portão, sai todo mundo amiguinho. Exato. Muito até, louco isso. Até tudo bem. Inclusive, até gostei de ver a dissidência no Copom, que a gente teve... dois votos contra. Eu achei interessante ver esse movimento. Mas em relação ao Fed, eu acho que perdeu-se alguma credibilidade. Primeiro lá atrás, quando ele falou que a inflação era transitória. Mas de alguns meses para cá, quando insistiu-se na ideia de que, primeiro, a atividade econômica não precisa cair. Aí depois, ela
a gente vai diminuir o crescimento. Aí depois, não, a gente vai tentar um soft landing, um pouso tranquilo da economia. Agora já se fala bastante abertamente em recessão. Então essas constantes mudanças no discurso, eu acho que foi desgastando um pouco a credibilidade da autoridade monetária, que é fator e elemento fundamental para a condução. Você não basta só definir taxa de juros. Você precisa comunicar bem e o mercado e as pessoas precisam acreditar no que você está comunicando. E depois de ser sucessivamente desmentido por ele próprio ou pelos resultados econômicos, eu acho que o Fed houve um desgaste de credibilidade relevante ali. Para vocês, esse quadro... Qual é o número, mais ou menos? 4755 também? Olha, o último documento do Fed... praticamente eles divulgam o que a gente chama de gráfico das bolinhas, pelo menos na CM a gente chama assim, um nome bem esdrúxulo mesmo. O nome oficial é muito mais bonito. Mas é um gráfico de dispersão. Mas existia exatamente o mesmo número de votantes, não tem o nome de cada um, né, nas bolinhas lá, mas o mesmo número de votantes que acreditavam que o limite inferior da taxa de juros seria 4,50 e que o limite inferior da taxa de juros seria 4,75. Olhando para esse histórico e vendo a evolução das coisas, eu tô muito mais próximo de um 4,75 como limite inferior do que de um 4,50, né? Até porque no próximo ano a gente tem algumas mudanças relevantes dentro do corpo de votantes do FONC. A gente precisa lembrar disso, né? Não é um corpo imutável. E muda quando? Como... Muda o Logo calendário, no comecinho do ano? Muda no calendário, muda o corpo de votantes. Então, sai aqueles membros que são os membros rotativos e entra um novo corpo de membros. E, além disso, existem basicamente 3 fatores importantes nesse processo. Existe um corpo de membros permanente e um corpo de membros rotativo. Sai esse corpo de membros rotativo de 2022, entra o de 2023. Esse corpo rotativo de 2023, ele é composto por 5, se eu me recordo bem, 4 ou 5 membros votantes. Desses 4 ou 5 membros votantes, eu acho que existem 2 ou 3 só definidos. Por quê? Porque no início desse ano e no final do ano passado, 2 membros do FONC foram pegos, eu acho que operando no mercado financeiro, fazendo alguma coisa assim. Então, esses caras foram sacados e eles iriam entrar em 2020 e 2023 como membros votantes. Uma pessoa já foi escolhida, né? E essa pessoa vai fazer parte desse corpo de membros votantes, só que ela não tem nenhum trabalho, é uma mulher, precisou do voto de Minerva da Kamala Harris na Câmara para ela conseguir fazer parte do Fed, dos diretores do Fed, e nós não sabemos qual é o histórico dela em relação, ou como ela agiria em relação à condução de uma política monetária. Outra dessas pessoas que já entrou é ele faz parte do conselho de membros permanentes do FONC. E esta pessoa tem um perfil muito mais duro. Ele é muito mais próximo de um Bullard do que muito mais próximo de uma Mary Davis, enfim, de qualquer outra pessoa que esteja por lá. Então, por ali, a gente já começa a ver, né, que se fossem outras pessoas, se fossem outro membro, outro corpo de membros rotativos que fizesse parte desse 2023, talvez a gente tivesse uma condição de política até um pouco diferente. Mas não é o que me parece que vai acontecer. Me parece que a gente vai ter um perfil muito mais parecido com o de 2022, que tinha um Bullard lá, do que com o de 2021, que nós tínhamos um perfil aí muito mais tranquilo. Então precisa se atentar para isso também. E aí eu convirjo justamente para esse cenário que foi trazido aqui, que a gente tem uma expectativa aí de 4,75 pelo menos. E quanto tempo de plano de voo? Tipo, cai ano que vem os juros? Dos Estados Unidos, eu acho muito difícil. Essa expectativa, eu acho muito difícil. Essa expectativa para o final do ano, né? Então não teria como ele Isso, subir e começar a cair já. Isso. Então vai subindo e estaciona ali, fica ali. Estaciona e fica. Aí esse processo começa lá em 24 só de queda da taxa de juros. Isso para mim fortalece, eu concordo com vocês, não queda em maio, junho, mas o seguinte, imagina um investidor que está em qualquer lugar do planeta. Olha, sei lá, um título da Walmart dando 6%. Um título do JP Morgan dando 5,80 dólar e Banco do Brasil dando aqui 8% em reais. Então, por isso não faz sentido a gente cair tão rápido e lá tá lá por cima. A gente perde completamente o fluxo de renda fixa. Esse que já tá difícil, só olhar os leilões de NTNF, sumiu o gringo, aí não é só sumir, é sacar para ir embora, entendeu? E o câmbio, o impacto que isso tem sobre o câmbio. O câmbio aí gera a inflação. Você olha para trás, a inflação, 2 dígitos aqui, você vai virar para frente e começar a cair a taxa de juros, sendo que o câmbio vai depreciar e você vai ter vai contratar uma inflação mais alta de novo. É muito difícil fazer isso, olha. É difícil para ficar no termo
Ok. Deixa eu fazer Pra ser educado. uma pergunta para vocês aqui, que é uma dúvida que sempre rola quando a gente faz as lives. Países como Reino Unido e Europa, que tudo que a gente olha os Estados Unidos. Pô, saiu você. Garanto é exagero, mas é uma chance considerável de pessoas que sabem todo o calendário do funk, sem ser focadas como nós para a economia, não tem a menor ideia quando é a próxima reunião do BCE. Não tem a menor noção. Que mês? Sei lá, até final do ano vai ter. Ou quando é a próxima reunião do BOE. Do tipo, esse Banco do Reino Unido e Inglaterra vai se reunir esse ano quando? Pô, se reuniu quando foi a última vez mesmo, mas Brasil lá fora, principalmente que agora tá casando o calendário, né? Eu não sei se o Banco Central Brasileiro fez de propósito ou não pra ser toda a super quarta. Tanto é que desse ano ele adiou pra ser igual ao do Banco Central. A minha dúvida é, Reino Unido tá sendo a notícia do momento e pegou mais força de terça-feira pra cá. Então, terça, quarta, quinta e sexta, a notícia virou Reino Unido, porque teoricamente hoje foram os últimos leilões de compra de dívida, o ministro da Economia caiu agora de manhã, o cara do Banco Central veio às pressas ontem à noite, cancelou a reunião com a FMI para poder vir para cá. O quanto o Reino Unido afeta o Brasil? Vamos lá, fazer uma introdução aqui. Vamos lá. Eu acho que toda a reação dos mercados diante dessa crise no Reino Unido é um sintoma do quão viciado em liquidez e estímulos e credor de última instância o mercado ficou depois de 2008. É impressionante, assim. Não faz o menor sentido a gente considerar o país que está fazendo um aperto monetário e ao mesmo tempo precisa trabalhar sobre taxas de juro longa para os fundos de pensão não quebrarem. Não faz o menor sentido isso. Enfim, só um reflexo do quão viciado é o mercado. Em liquidez, eu acho que o governor, o Bailey, ele foi bastante firme na sua posição. Enfim, só um reflexo do quão disfuncional ficou essa relação mercado-banco central pós-estímulos que a gente teve em 2008. Como isso afeta o Brasil? Infelizmente, ou felizmente, não sei, a minha resposta vai ter que passar via Estados Unidos. Que de algum modo afeta o dólar. Claro, assim, quando a gente tem qualquer crise, qualquer percepção de risco global, os investidores vão para o safe haven. O safe haven do mundo é o dólar. Deu um problema na Europa. A Europa teve guerra. Caiu o ministro da economia do Reino Unido. Isso tudo tem uma força natural de tendência para o dólar. Então a tendência é que o dólar ganhe força em relação às outras moedas do mundo e uma cesta de países emergentes. Ou o Brasil estaria incluso nisso. Então eu acho que no fim das contas, acho que o impacto mais direto que a gente tem dessa crise do Reino Unido é via dólar. O dólar fica mais caro. Aumenta taxas de juros juros globais, o dólar fica mais forte e isso dificulta nosso trabalho de desinflação aqui. Fechado. É isso aí. Eu acho que se fosse para nós colocarmos numa escala de importância, né, em termos de mercado internacional, inevitavelmente os Estados Unidos vêm em primeiro lugar. Depois eu colocaria a China, seguido da União Europeia, e aí depois vem o Reino Unido. Então essa seria a escala de importância desses países. E Reino Unido dentre todas essas economias, a que tem menos importância, mas ela é importante e justamente por conta desses movimentos cambiais, né? Nós somos muito suscetíveis a movimentos cambiais, nós somos muito afetados por movimentos cambiais. E acho que é uma coisa padrão, antes do mercado financeiro aqui no Brasil abrir, a gente vê como os mercados estão lá fora, né? E aí a gente olha e percebe que, poxa, se o dólar está subindo contra o DXY, né, ou contra o euro, ou contra a libra, provavelmente esse movimento vai ser reproduzido aqui dentro. O Brasil tem parte nisso? Não, o Brasil não tem parte nisso, mas é justamente o movimento de aversão a risco que acaba tendo impacto aqui dentro, né? Então esse é o primeiro impacto e o mais imediato, que é via mercado cambial. Aí depois, eu não sei se nós teríamos, agora provavelmente esse plano vai ser descontinuado, mas os impactos que ele teria potencial de trazer em relação a nível de atividade, principalmente para a Europa, mesmo após o Brexit, talvez fossem significativos. Porque eu não sei se vocês chegaram a ver qual era o plano, né? Esse plano de crescimento, é literalmente um PAC, né? É uma coisa...
um pouco assustadora, porque parece que é o plano que o Brasil fez aqui nos anos 2012, tá? Era uma limitação do consumo de gás, de energia, tá? As famílias seriam limitadas, o governo ia comprar no mercado livre, ia vender no mercado, ia vender um preço fixo, então o governo ia tomar uma dívida ali. E aí ele ainda ia reduzir o imposto de renda para pessoa física e para pessoa jurídica para fomentar essa economia. Então, assim, ele deixa de arrecadar do lado das pessoas físicas e das pessoas jurídicas e toma uma dívida para segurar um mercado que tá passando por um período de tremor absoluto. Então, assim, é realmente uma coisa... Não foi à toa que o mercado reagiu da forma como reagiu. Eu acredito que muitas vezes o mercado reage de uma forma intempestiva demais, mas nesse caso não acho que foi intempestivo demais. Eu acho que foi muito de acordo com o que foi desenhado. Foi uma coisa realmente um tanto quanto incomum. Né? E no momento que eles estão com o maior emprego da história. Nunca teve tanta gente empregada na região. Exatamente. Tipo, você ainda incentivar e tentar controlar a inflação, uma peça fica solta, né? Claro que é impossível saber o que iria acontecer, né? Mas uma eventual, sei lá, queda muito expressiva do nível de atividade do Reino Unido, o impacto que existe desse país sobre a Europa, o potencial de contágio, né? Então a gente teria um potencial de problema futuro, em termos de nível de atividade, muito maior, né? Não que isso fosse acontecer efetivamente. Mas, para ficar em termos do que pode acontecer hoje, e se isso fosse levado a cabo mesmo, o problema seria o mercado cambial. Fechou. Fizeram uma pergunta aqui, como a recessão no exterior pode afetar o Brasil? Alguns canais eu veria. Primeiro, recessão no exterior significa que a gente tem uma desaceleração na atividade econômica global, significa que o Brasil exporta menos, tá? Então o impacto direto que a gente tem, principalmente via nosso PIB, assim, tem menor exportação e nosso PIB diminui. Em seguida, diminui investimentos também, tem menos gringo interessado aqui, diminui investimentos aqui também, então o impacto sobre o PIB Brasil também, obviamente, é negativo. Aí também tem um impacto cambial, se a gente colocar uma recessão global, existe um certo paradoxo aí, porque por um lado, considerando os Estados Unidos entra em recessão, por um lado a gente tem uma menor demanda nos Estados Unidos, menor demanda por dólares, o que significa que o dólar deveria ficar mais fraco, mas por ser o safe haven, como eu falei, acaba, mesmo tendo uma recessão nos Estados Unidos, acaba havendo uma concentração de demanda e um interesse de demanda no dólar. Então o movimento em relação a câmbio, uma recessão global, ele é meio ambíguo, pode ser tanto de um lado quanto do outro. Mas por trazer um movimento mais baixo para a atividade econômica global, isso traz para o Brasil um efeito recessivo mais provável e talvez um processo de convergência. Recessivo ou crescimento menor para o Brasil? Olha, depende do quão exposto a gente está. O Brasil é bastante dependente de exportações e do cenário externo, como até a Carla colocou. Então, se existe uma recessão global, se os Estados Unidos entram em recessão, a União Europeia ou a própria China cresce muito menos, aumenta-se consideravelmente a possibilidade do Brasil ter uma recessão. Eu não acho que vai acontecer porque o governo, independente de quem vier, vai segurar a demanda nas costas, via Auxílio Brasil. Então não acho que a gente vá ter crescimento negativo no ano que vem, mas a gente vai ter um crescimento baixo, puxado em parte por essa atividade muito fraca global. Só que, respondendo à pergunta, recessão global ou desaceleração da atividade global tem um impacto bastante negativo aqui, o que, no fim das contas, ajuda de alguma forma a convergência inflacionária. Só que não é tão direto assim. Bom, da minha parte, eu gosto de trazer um pouco Keynes para essa discussão para ficar mais claro como que isso afeta a nossa economia. Keynes separava a economia em dois blocos. Um que é o mercado financeiro, outro que é o mercado que ele chamava de mercado produtivo, que a gente pode chamar de mercado real. Então a gente tem impacto sobre essas duas esferas. O impacto mais expressivo de imediato é sobre o mercado financeiro, obviamente, porque em períodos de recessão é ali que tem a livre mobilidade de capitais, né? No mercado produtivo você tem o capital imobilizado, então você não consegue sair e entrar com muita facilidade de um país, mas no mercado financeiro isso pode ser feito rapidamente
imediatamente, e esses investimentos revertidos, o impacto inicial que isso tem em termos de variáveis macroeconômicas, em termos de expectativas, é muito elevado. E isso pode reverberar e contaminar a esfera produtiva. Então, esse seria o impacto dentro da esfera do mercado financeiro, que é o primeiro que sofre os impactos, mais uma vez, e aí tem, né, desdobramento sobre as variáveis macroeconômicas, especificamente câmbio, é a primeira mais afetada e imediatamente afetada, depois vem inflação, e aí contas públicas acaba gerando uma queda, um encadeamento em série. E aí, na esfera produtiva, eu destaco também a balança comercial, não tem como fugir da balança comercial, e a nossa balança comercial ela tem uma característica interessante. Nós somos exportadores de commodities primárias, mas essas commodities primárias, parte delas, a demanda delas não é necessariamente inelástica. O que isso significa? Que independente do nível de atividade global, vai existir uma demanda consistente por essas commodities. Por exemplo, nós somos grandes exportadores de carne bovina. Carne bovina, apesar de ser um alimento, é um alimento cuja elasticidade de renda é muito elevado, porque existem substitutos perfeitos no mercado. Substitutos perfeitos não, né? Mas existem muitos substitutos no mercado que são inferiores e que acabam sendo demandados em períodos onde não existe uma bonança econômica tão grande e as pessoas acabam fugindo para outros produtos, né? Então, mesmo que nós sejamos grandes exportadores de commodities, nós podemos sofrer impactos expressivos, sim, em relação a carnes, tá? Julgo falar que soja, embora teria um impacto menor, também seria em alguma magnitude afetado, porque boa parte do nosso soja é exportado para alimentação de porcos, e porcos também entrariam na mesma característica da carne, então migrariam para outros tipos de proteína, sendo animal ou não sendo animal. E também nós temos uma grande parcela da nossa exportação, que é energética, né? Aqui eu falo da Petrobras, e de commodities metálicas. Quando que isso é demandado? Quando o país passa por quando o mundo passa por um processo de crescimento expressivo. Então nós temos reformulação das matrizes produtivas, nós temos formação bruta de capital fixo em crescimento ao redor do mundo, quando nós temos um período de pujança econômico muito grande que demanda energia, né? Então mesmo que nós tenhamos muitas commodities e inicialmente se imagine que isso seja uma demanda inelástica e que não vai ser afetado, é mentira. Nós teríamos um percentual, seríamos afetados sim por esse nível de atividade mais baixo internacional, principalmente por conta da nossa balança comercial. Então ano que vem é o ano que tem que se preocupar bastante, é isso. O famoso pode vir pancada da onde a gente não tem a menor ideia. Preocupação demais é sempre bom. Vindo de Brasil. Todos os anos a gente precisa se preocupar muito. Acho que esse é um ponto. É complicado. Povo, já estourei o prazo, deixará. E se é assim, quer dizer que já estourei o prazo, né? Então, povo, poxa, ainda tinha mais pergunta que havia. Não dá. Não adianta, é impossível fazer todas. Deixa eu fazer minha última pergunta que eu fiz para todo mundo que passou aqui. Vocês acreditam que daqui a 10 anos vão estar comprando mais Amazon ou Alibaba? O que eu estou querendo dizer? Vocês vão estar mais sendo influenciados por produtos fabricados nos Estados Unidos ou ainda na China? Quer começar? Por favor. Tá. Eu vou colocar o Daron Acemoglu embaixo do braço aqui. Daron Acemoglu é um grande economista que fala de... que comenta a importância das instituições inclusivas para a gente ter um crescimento sustentado dos países no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Para um país ter consistentemente crescimento, renda, riqueza, ele precisa ter instituições inclusivas. Quais seriam essas instituições inclusivas? Seria um mercado de capitais regulado, porém aberto, liberdade de expressão e comunicação, regimes democráticos, o que todas as características não se encaixam no que é a China hoje. Por isso que assim, a China tem um modelo de crescimento, é um caso muito admirável o que foi feito lá em termos de crescimento econômico, só que fere constantemente o que a gente chama de instituições inclusivas pró-mercado, ou seja, quem é amigo do rei consegue se dar muito melhor do que meros mortais. Isso é por esse motivo que eu vejo
maior sustentabilidade no longo prazo, no que a gente chama de Ocidente. Em algum momento o Oriente vai ter que lidar com... Oriente, eu falo inclusive a China. Em algum momento vai ter que lidar com ascensões por anseios democráticos. Quando isso vai acontecer, eu não tenho a menor ideia, é meramente um palpite que eu tenho aqui, mas eu acredito longo prazo em democracias e em instituições, por isso eu vou até, de forma clichê, citar o Warren Buffett aqui, never bet against America. É isso aí. E você, moça? Eu tenho uma resposta um pouco diferente. Eu acho que vai ser Magazine Luiza. Deixa eu explicar. Mais do que Shopee? Deixa eu explicar. Não, pode ser Shopee também. Vai, deixa eu explicar. A gente está passando por um processo muito curioso e de ruptura nesse momento. Quando a Rússia entrou em conflito com a Ucrânia e mudou toda a dinâmica, ou plantou, né, a sementinha da mudança da dinâmica das relações globais, ela quebrou com um padrão de produção global que foi criado pós-Segunda Guerra Mundial. E os países não vão atrás, não vão voltar atrás. Essa globalização, gente, ela está passando por um período de decadência, tá? E eu gosto muito de recorrer aos internacionalistas, já falei isso e continuo falando, para entender o que pode acontecer daqui para frente. E eu entendo que o processo de nacionalização que a gente vai atravessar, em termos políticos e em termos econômicos daqui para frente, vai ser muito significativo. A diminuição da interdependência entre os países vai ser muito significativa. Isso começa pela Europa, que é o berço do que nós temos de economia ocidental, né? Estados Unidos não vai ficar longe disso, né? E nós seguimos o que acontece nesse centro da economia ocidental. A economia oriental, ela tem uma dinâmica completamente diferente da nossa, tem outros valores, ela funciona muito diferente, né? Pra gente ter uma noção do que é uma variável extremamente relevante. Para a China, por exemplo, o emprego é mais importante do que a inflação, é mais importante do que o PIB, tá? Então, assim, são coisas diferentes, não dá para comparar, eu acho, essas duas regiões entre si. E como o nosso foco hoje e o nosso o que é o ideal pra gente é o que existe, né? O que tem de melhor é o que está no centro europeu e nos Estados Unidos, e esses países passando por esse processo de individualização, de restrição da globalização, de volta da sua produção e para nacionalização, acredito que nós tendamos a seguir o mesmo caminho. Por isso que eu falei uma empresa nacional aqui, tá? Tá, fechou. Poxa, dupla, muito obrigado. Carla, como eu te acho? A partir de agora, se alguém quiser te acompanhar. Redes sociais, relatórios, como? Cara, tem redes sociais, eu não tenho Instagram profissional, eu só tenho Instagram pessoal, mas tá lá, quem quiser me acompanhar. Carla SCAAR, eu acho. E LinkedIn também, Carla Iscariote Argenta, tô lá. E tem no YouTube, como é que é a frequência lá no Capital? Cara, o YouTube, eu não sou uma pessoa que fica muito no YouTube, não. Tem uma Você tem equipe... programa uma vez por semana, duas, algo? Não tenho. Eu costumo fazer a leitura do Copom em tempo real. Quando sai o comunicado do Copom, nós fazemos a leitura e a análise em tempo real. Então, uma vez a cada 45 dias, inevitavelmente, eu estarei lá no canal. Você, 18h30, estará lá. 18h15, a gente começa antes da ata. Isso aí, fechado. Do comunicado. E você, Tomás? Eu falaria para acompanhar as redes sociais da Eleven, @Eleven Financial no Instagram, no LinkedIn. Eu pessoalmente também sou low profile em termos de redes sociais, não tenho perfil aberto. Eu tenho um Twitter, na verdade, mas eu confesso que ele está um pouco em desuso da minha parte. Enfim, sigam a Eleven nas redes sociais, tem muitos conteúdos, muita informação, conhecimento que a gente preza demais por passar. E foi um prazer muito grande participar disso. Quando vocês verem a rede social da Eleven, vocês vão ver bastante o Rafi. Tá? Então, tem programa diário lá. Programa diário, Morning Call do Rafi, é sensacional. E o domingo com o Rafi, que ele faz, acho que há 15 anos, todo domingo, uma coisa. É uma disciplina fantástica que esse cara tem. Mas, enfim, sigam a Eleven nas redes sociais. Muito conhecimento que a gente se esforça para passar.
Semi-capital Fechou. também, tá, pessoal? ICM Tá Capital. Desculpa aí, Vitor. ICM Capital. Escutou, Vitor? Ela falou semi-capital. Então, pô, dupla, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Então, esse foi o cenários número 16 com Tomás, eu vou tentar acertar, Sarkis e com Carla Genta. Muito obrigado, até sexta-feira que vem. PNC News. Informação que gera valor.